Bom dia, tudo bem com vocês? Vou esperar algumas pessoas entrar para que nós possamos começar a nossa live da escola dominical. Que Deus possa abençoar aquele que vai assistir. Deus possa estar conosco. Nossa irmã Nária acabou de entrar. Paz do Senhor para a irmã Nária. Vamos ver quem mais vai nos acompanhar aqui. Mamara, Pastor Elcio, nosso irmão Josias. Pai do Senhor para os irmãos, Pastor Elcio, irmão Josias, irmã Mara. Vamos esperar mais um pouquinho. Que bom nós podermos estar aqui, né, irmãos? Nós não estamos podendo ter o culto presencial, né? Não estamos podendo estar com os irmãos, mas este é um momento de confraternização conosco, apesar de ser online. O Adelson entrou, o Zés, Pai do Senhor, irmãos. Pode conversar comigo aqui, viu, irmãos? Eu vou estar sempre atento e nós vamos tentar fazer uma live bem legal aí. E que Deus possa nos abençoar, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma oração, esperar entrar mais alguns irmãos. Mas eu estou feliz, irmãos, porque para mim é uma novidade, né? Estarmos aqui. A irmã Ângela, amém. Pai do Senhor, irmã Ângela. Que bom que você também está aqui. Ó, irmãos, eu já peço perdão um pouco pela imagem, que é o máximo que eu consegui, tá, irmãos? Eu vou tentar melhorar um pouco. Se tiver ruim o som, a imagem, aí vocês me falam, tá? Porque eu tô falando meio baixo, assim, não sei se eu tenho que aumentar um pouco mais o tom de voz. Mas aí os irmãos me dão um toque aí, se tá bom, se tá ruim. A irmã Lourdinha. Irmão Paulo entrou. Que bom, irmãos, nós podermos estar aqui. Irmãos, eu vou fazer uma oração, né? E no decorrer que os irmãos vão entrando, aí a nossa aula já começou, amém? Então, faça uma oração comigo aí também. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, porque nós podemos estar aqui, Senhor, para ministrar a aula referente à Tua Palavra. Senhor, que nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais de Ti, que o Senhor possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa nos encher, Pai, nesta manhã. Abençoa cada um dos irmãos, Pai, que estão aqui já acompanhando esta live, aqueles que ainda vão entrar. Abençoa, Papai, a nossa igreja de Cidade Jardim. Abençoa todos os meus amigos do Facebook, Pai. Cuida de cada um. Pai, me ajuda, Senhor, porque eu sei que sem o Senhor eu nada sou e eu jamais vou conseguir dar aula nenhuma se o Senhor não estiver comigo. Perdoa, Papai, os meus pecados, os meus erros, mas, Pai, esteja comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos começar a aula nesta manhã. E a lição de hoje, irmãos, ela vai falar de um tema bem interessante. É o começo, né? É o começo do trimestre. E não sei se dá para os irmãos ver lá, fica ao contrário, mas é carta aos Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Pai do Senhor, irmã Cimeire. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a carta aos Efésios, que nos fala que ela é a igreja eleita. E esta lição ela foi escrita, está aí na sua revista, eu acredito. Ela foi escrita pelo pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Ele é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Doutor em Teologia. Licenciado em Filosofia. Então, olha só, o pastor Douglas Batista, pai do senhor, irmã Márcia. O pastor Douglas Batista, ele é doutor em Teologia. Ele é licenciado em Filosofia.
Então ele é alguém que conhece do que ele está falando, irmãos. E eu tive a oportunidade de estudar um pouco a revista, na verdade bastante, e ela está muito boa, irmãos. E na verdade esta lição que eu vou dar nesta manhã, ela é uma introdução. Se você olhar o título, diz assim, ó: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Ela é uma introdução à carta. E na leitura bíblica, ele cita lá o livro de Efésios, no capítulo 1, né? Ele cita o versículo 1 e 2. E depois ele cita Atos 19, do 1 ao 7. É interessante, irmãos, que o livro de Atos, ele dá um panorama do que aconteceu com Paulo, o que Paulo fez lá em Éfeso, né? E é o melhor livro, assim, para que nós possamos entender um pouco do que Paulo fez. Nós vamos ler bastante o livro de Atos nesta manhã, se Deus assim permitir. E ele é um livro que conta bastante o que aconteceu. Mas o que eu gostaria de falar mesmo é que o escritor da revista, ele, em cada lição, no decorrer da próxima, ele vai falar de cada capítulo, irmãos. E cuidado de falar versículo por versículo. Então aqui nesta lição de hoje nós vamos falar Efésios 1 e 2, aí depois ele vai dar continuidade na segunda lição. Então, irmãos, que você possa, não sei como que a gente vai estar semana que vem, se ainda vai estar nesta... Eu aprendi que não é quarentena, né, irmãos? É isolamento social. Porque quarentena seria você ficar preso dentro de um quarto. Nós estamos no isolamento social, em que você pode comprar poucas pessoas, mas nós não sabemos até quando vai estar isso. Então, se a semana que vem ainda for online, que você possa assistir o professor que vai dar aula, que eu acredito que é o Júlio. Então, irmãos, na introdução da lição, ela nos diz assim, ó, que a epístola aos Efésios, e só um detalhe, eu queria fazer um comentário sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, ó, ela foi considerada província, ela foi considerada capital de uma província romana no ano 133 a.C. Então, o que era a cidade de Éfeso? Ela era uma província romana, ela era capital, ela era importante, mas ela ainda era uma província romana. Por quê? Porque quem tomava conta ali era o Império Romano. Olha, o Ebin também está assistindo, Pai do Senhor Ebin. Era o Império Romano. Então ela era uma colônia romana. Apesar de ser uma capital e ela ser muito importante, ela ainda era uma colônia romana. E é interessante, irmãos, que ela era uma das mais importantes cidades da época. Era uma das mais importantes cidades da época. Vou falar alguns outros detalhes sobre ela, sobre o culto, sobre o que existia na cidade, no decorrer da lição. E a introdução ela continua dizendo assim, ó, a epístola aos Efésios, ela é denominada. O que significa isso? Ela é chamada, né? Vários estudiosos, teólogos chamam a epístola de Efésios. Olha que interessante que está aqui na revista. Ela é chamada de a coroa dos escritos de Paulo. Quer dizer, mais importante dos escritos de Paulo. Ela ainda é chamada de a rainha das epístolas. Tem outros escritores, comentaristas que também chamam, irmãos, eu marquei aqui, que ela é chamada, olha que interessante o que esse escritor fala. Ela é chamada de a mais divina composição humana. Olha que interessante, irmãos, chamada de a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, da mais divina composição humana. Sabe, irmãos, eu fico... Pastor Aguinaldo está assistindo também, Deus abençoe, Pastor Aguinaldo. Eu fico muito feliz de perceber que como Deus é bom, né? Ele usa pessoas para escrever e falar da tua palavra de uma forma tão maravilhosa. Vamos continuar aqui a leitura da introdução, que senão eu vou falando e nós não terminamos. Na carta aos Efésios, nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então a carta aos Efésios ela tem vários sentidos que nós vamos falar também no decorrer da lição, mas nela é revelado o propósito eterno para a igreja por meio de Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola.
Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O que a epístola aos Efésios ela vai nos levar? Ela tem que nos levar. Ela tem que nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Amém, irmãos? Adoração a Deus e aperfeiçoamento da nossa vida cristã. A Camilinha está pedindo para eu dar um abraço na irmã Rogéria. Ela está trabalhando, tá, irmãos? Então ela nem vai assistir aqui ao vivo. A Karen também entrou, Deus abençoe. Ela nem vai assistir ao vivo, tá? Mas eu mando um abraço sim, Camilinha. Então, irmãos, voltando aqui. Esse conteúdo da epístola ele deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, no decorrer das outras lições, irmãos, que você possa estar acompanhando, tenha isso em mente. Que a lição ela tem que nos levar à adoração a Deus. Primeira coisa, adorar a Deus. E ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Esta lição ela tem muita coisa, irmãos. Essa revista em si. Esta lição também. Eu vou falar algumas coisas, mas vou passar de largo em outros. Mas é muito boa, irmãos. E o tópico 1, ele fala assim, da autoria e data. É interessante, irmãos, antes de eu ler aqui o tópico, eu gosto de dar algumas informações, né? Não é um consenso entre os estudiosos que Paulo ele foi o autor da carta aos Efésios. Apesar de aqui no versículo 1 ele dizer assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele dá, né? Ele dá o seu nome, a sua autoria. A irmã Sueli também, Deus abençoe, Pai do Senhor. Ele dá a sua autoria no primeiro versículo. Fala quem é. Mas há estudiosos que não concordam que seja Paulo. Por quê, irmãos? Tem várias e várias razões. Eles acreditam que a carta ela não tem uma forma assim de alguém que conhecia muito de perto. Por exemplo, Paulo lá em Atos, ele diz que ele esteve em Éfeso, tudo aquilo que aconteceu. Então, se fosse Paulo, na ideia desses críticos, ela seria uma carta mais, como que eu vou falar? Uma carta mais calorosa, mais comunicativa. E ela não é, ela é meio distante. Então, eles acreditam que pode não ser Paulo, né, o autor. E é interessante, irmãos, se você ler aqui na revista, está escrito assim, ó, o pastor Douglas Batista, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o seu nome hebraico, mas também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Então, Paulo, nós sabemos que ele tinha, né, entre aspas, ele era chamado de Saulo e Paulo. Saulo era o seu nome hebraico e Paulo era o seu nome grego. Saulo era o nome judeu e Paulo era o nome grego. Mas eu vou voltar na questão da autoria pelo seguinte. Apesar de não ser um consenso e a maioria dos críticos hoje não concordar que foi Paulo o autor, muitos críticos e críticos de nome concordam. Eu vou fazer uma leitura aqui. Ó. Tem um escritor do Novo Testamento, o nome dele é William Barclay. Ele fez alguns comentários do Novo Testamento e ele diz assim, ó, que ninguém, a não ser o apóstolo Paulo, poderia ter uma mente brilhante na sua época para ter escrito Efésios. Então olha só o comentário desse escritor, irmãos. Ele fala assim, ó, para aqueles que duvidam, né? Ele fala assim, ó, na época, lá no primeiro século depois de Cristo, não haveria ninguém com uma mente tão brilhante, além de Paulo, que possa ter escrito Efésios. Não haveria ninguém. William Barclay nos fala isso. Com uma mente tão brilhante como a de Paulo, igual a de Paulo, que possa ter escrito Efésios. Então não tem como ter dúvidas de que foi Paulo. Tem um outro escritor, irmãos, é o N.T. Wright. Esse daí é considerado, assim, por muitos escritores, né, professores, o maior teólogo da atualidade. Ele é da igreja anglicana, ele foi bispo lá de Durham,
Ele foi pastor da rainha Elizabeth Wainwright. E ele diz assim, ó. Ele fala assim, é engraçado que ele fala no seu livro assim que ele faz parte da minoria dos eruditos. Ele faz parte da minoria dos estudiosos que ainda acredita que é Paulo. E ele fala assim, ó, que não vê motivos para não crer que foi Paulo o escritor. Então ele diz assim, ó, não tem motivos. Não tem motivos para dizer que Paulo não foi o escritor. Não tem motivos. Então eu acredito, irmãos, eu citei dois aqui que eu considero os dois melhores, para dizer que é muito difícil você não crer que é Paulo, porque quando o Enterwright diz assim que não tem motivos, é porque ele fala assim que as bases que eles se sustentam são muito frágeis. Primeiro que Paulo ele escreve na sua carta, né? Ele dá a sua autoria, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então é muito difícil crer que não foi Paulo. Amém? E aqui continuando, o autor diz assim que ele tinha o nome de Saulo, que significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, realmente, irmãos. Provavelmente uma homenagem a Saul, que foi o primeiro rei de Israel e que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Vamos lá em Atos 3:21. Olha o que diz ali Atos 3:21. Acompanha comigo. Atos 3:21. Olha o que diz aqui. E depois pediram um rei. É um discurso de Paulo falando. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Então Saul, irmãos, ele era da tribo de Benjamim. Agora lê lá Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Olha o que diz ali, ó. Filipenses 3:5. Paulo falando, ele contando um pouco da sua biografia, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, se os irmãos prestar atenção, Júlio, Pai do Senhor, Deus abençoe. Se os irmãos prestar atenção, Paulo ele fala assim que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Saul também foi da tribo de Benjamim. Então, os escritores eles meio que fazem uma ligação que o nome Saul, né, o nome de Saulo, viria de Saul, por causa do rei Saul. Já Paulo significa pequeno. Bem interessante, né? Atos 22:25. Vamos ler lá, irmãos? Atos 22:25. Olha o que diz aqui, ó. Atos 22:25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? Então, quando Paulo ele estava preso, ele estava para ser açoitado, ele falou assim: é lícito açoitar um romano? Então, Paulo ele usou da sua autoridade, da sua etnia romana, da sua nacionalidade romana. Ele falou: é lícito açoitar um romano? Então, Paulo ele era tanto judeu quanto romano. E nós acreditamos, né, irmãos? Eu também acredito que ele foi escolhido por Deus, que Paulo foi um daqueles que foi eleito, né? Escolhido por Deus para fazer a obra dele, do Senhor. Também por essas características, né? Ele estava entre os dois mundos, entre aspas. Amém? Vamos no ponto 2 aqui, ó. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Irmã Santa, Pai do Senhor, Irmã Santa. A irmã Sueli, a esposa do nosso irmão Olavo, também está assistindo. Deus abençoe. Olha só, irmãos. Ele usa o seu nome Paulo, né? E ele reivindica a sua autoridade apostólica. Como que ele reivindica a sua autoridade apostólica? Ele diz assim, ó, pela vontade de Deus. Se você ler lá Efésios 1, diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele fala assim, ó, eu sou apóstolo. Sou apóstolo. Mas é pela vontade de Deus. Ah, se hoje, né, irmãos, o povo pensasse assim, né? Eu sou apóstolo, mas é pela vontade de Deus.
Quantos apóstolos nós temos aí, né? Olha que interessante que diz ali, irmãos. Gálatas 1:1. Eu não quero divagar muito, senão eu vou muito longe. Gálatas 1:1 diz assim, ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Olha o que Paulo diz, ó, ele era apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha só, Paulo fala assim, eu sou apóstolo, mas não por parte de homem. Ô, irmão, você quer fazer algo para Deus? Busque primeiro a Ele. Seja ungido por Ele. Entenda se é Ele que te elegeu, que te escolheu. Ô, irmãos, quando Deus está no negócio, muda. Quando é Deus que escolhe, muda. Quando é Deus que põe a mão, muda. Aleluias, glória a Deus. Ponto 3 do tópico 1. Aí, irmãos, nós vamos entrar num detalhe. Então, ficou claro, né? A autoria, apesar de alguns teólogos. Por que eu falo isso? Eu gosto de dar sempre um estudo panorâmico, com todos os detalhes, com vários pensamentos. Porque você pode ler na internet. A internet está cheia de coisas. E você pode se confundir. Então, entenda, apesar de pessoas duvidarem da autoria de Paulo, o consenso majoritário é que Paulo é o autor da Epístola aos Efésios. Vamos lá. Ela é considerada uma epístola da prisão, porque Paulo ele estava preso, né? Eu não vou ler o texto porque posteriormente nós vamos ler. E só um detalhe, o Oséias falou que o som tá muito bom, a imagem tá ruim. Aqui para mim tá mais ou menos, mas que o som tá bom, então tá bom. Ô irmão Davi, Deus abençoe, viu? Também tá assistindo. Então, ela é considerada uma epístola da prisão. Tem 4 epístolas, né, irmãos, que são chamadas de epístolas da prisão. Nós vamos ler aqui, ó. E aqui diz assim, ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Que tá lá, irmãos. Eu acredito que é essa referência aqui. Tá lá em Atos. Vamos ver lá, Atos 28:30. Vamos ver aqui, ó, Atos 28:30. Eu vou antecipar um pouco aqui. Atos 28:30. Vamos ler aqui. Atos 28:30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então Paulo estava preso em Roma. E aqui nos diz, irmãos, que, né, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Está lá em Efésios 3:1. O peso do Senhor, Efésios 4:1. O embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Olha só, nós vamos estudar sobre isso aí, vai ser legal nós falarmos sobre cada um desses versículos posteriormente. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Então, olha só, irmãos. Não tem dúvida, ele escreveu na prisão. Só que olha só, a Bíblia é tão interessante, e os estudos bíblicos eles são tão interessantes, que há teólogos que acreditam que ele não escreveu em Roma. Por exemplo, mesmo N.T. Wright, que eu citei agora há pouco, falando que não tem motivo para duvidar que foi Paulo, ele no seu livro, ele tem um livro que ele escreveu, Paulo, uma biografia, e também num livro sobre a ressurreição do Filho de Deus, é um livrão enorme. Ele defende o seguinte, a autoria paulina, mas ele defende também que Paulo escreveu quando ele estava preso em Éfeso. Aí você pode dizer assim, mas a Bíblia não diz que Paulo foi preso em Éfeso. Não, isso é uma teoria, que tem várias e várias bases, tem algumas bases. Mas eu gostaria de falar para você o seguinte, a base maior que nós temos dos estudiosos, tanto Craig Blomberg e vários outros estudiosos que defendem a apologética, a defesa da fé, né, defendem que Paulo ele estava realmente preso em Roma. Apesar do N.T. Wright, tem outros estudiosos também, ter os seus motivos, mas é bem mais provável que Paulo ele estava realmente preso em Roma. Mas não é um consenso.
E também Enter Wright ele diz que as 4 cartas da prisão elas podem ter sido escritas também em Éfeso, né? Elas podem ter sido escritas em Éfeso. Mas olha só o que diz aqui, ó. Ele se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo, preso do Senhor, embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do Cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Irmã Regiane, Pai do Senhor, Deus abençoe. As epístolas da prisão, chamadas epístolas da prisão, são 4. Ó. Aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. É interessante, irmãos, que todas essas cartas, Paulo fala assim, eu sou preso, sou embaixador, eu estou em cadeias. Então vamos lá, recapitulando. O autor é Paulo, apesar de haverem dúvidas, mas o consenso é que o autor é Paulo. Ela foi escrita em Roma, correto? Provavelmente quando ele estava preso lá em Roma, apesar de haver controvérsias também. Ela faz parte do rol das epístolas da prisão. Né? Para os irmãos ver, Carta aos Efésios ela é chamada, que eu li para os irmãos, a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, né? A mais divina composição humana. Mas ela tem, assim, seus detalhes. Por quê, irmãos? Nós temos que entender algo sobre a Bíblia. Ela é um texto muito antigo. Se você pensar, ela tem mais de 2000 anos. O Novo Testamento tem praticamente 2000 anos. Vai? Então, ela é um texto muito antigo. Então, é normal haverem dúvidas. Mas é normal haverem consensos. E os consensos são esses que eu falei para os irmãos. E a data ela também varia um pouco. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28:30, que eu me antecipei e li para os irmãos. Entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente. A partir desta premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. Então, olha só, qual é a data provável da redação da Epístola aos Efésios? 61 e 62 depois de Cristo. Tanto o Bromberg quanto o Enter Wright, eles concordam mais ou menos. Enter Wright é 53, 55 depois de Cristo. Só que tem os críticos, os chamados históricos críticos atuais, muitos críticos franceses, alemães, eles jogam essa data para 80, para 100 depois de Cristo. E eles têm os motivos deles. Mas é mais provável, tanto que tem os pais da igreja, o João Crisóstomo. Se você não sabe quem é João Crisóstomo, dá uma pesquisada na internet. Ele foi um dos pais da igreja e muito bom a história de vida dele. São Jerônimo, sabe São Jerônimo? Ele também diz que Paulo escreveu, que foi em Roma, que foi em 61 e 62 depois de Cristo. Teodoreto também é um dos pais da igreja. Então, a base, irmãos, a base dos pais da igreja antiga, ela é muito boa na questão das datas, na questão de Paulo, na questão de autoria. E é interessante, lê lá comigo Efésios 6:21. Efésios 6:21, olha o que diz aqui, Efésios 6:21. Efésios 6:21 diz assim, Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, olha só, irmãos, provavelmente quem escreveu a carta aos Efésios para Paulo, Paulo ditando, e o amanuense, chamado de amanuense, escreveu, foi Tíquico. E tem um detalhe, irmãos, que eu deixei para falar agora. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, elas têm mais de 55 versículos. É lógico que eu não vou citar aqui para os irmãos, né? Ela tem mais de 55 versículos completamente idênticos. Completamente idênticos. É muito interessante isso, né? Porque isso também é uma das provas, entre aspas, tá, irmãos? Que
quase que com certeza foi Paulo que escreveu. Porque vai lá em Colossenses 4 e 7. Para você ver, ó, Colossenses 4 e 7. Eu estou lendo bem rápido aqui, irmãos, porque eu não quero ficar muito tempo, tá, irmãos? Colossenses 4 e 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Então, olha só, provavelmente também Tíquico também escreveu Colossenses, então ele era tipo portador de Paulo. Amém, irmãos? Vamos para o tópico 2. Então, olha só, autoria, data, onde foi escrito. Autoria Paulo, data 61, 62, onde foi escrito. Provavelmente quando Paulo estava preso em Roma, certo? Os irmãos podem ver que eu estou dando sim, alguns detalhes, mas eu estou concordando com a revista. Porque o pastor Douglas Batista, doutor em teologia, e ele escreveu muito bem aqui. Pelo menos essa lição dos destinatários está bem excelente. Irmão Hélio, Pai do Senhor, irmão Hélio. Deus abençoe. Tópico 2, destinatários. A cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atual país da Turquia. Então, olha só, Éfeso hoje é a Turquia. Ela foi fundada em 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Olha só como era importante a cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos lados. Olha só, irmãos. Como era bonita essa cidade. Pavimentada em mármore com colunas trabalhadas. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Irmãos, eu não sei quantos habitantes tem aqui em Pinda. Se alguém puder me informar aí. Mas eu acredito que é mais do que tem aqui em Pinda. 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, também como homens e animais. Então olha só como era imponente essa cidade de Éfeso. Agora aqui nós vamos chegar em algo bastante importante, irmãos. A religiosidade em Éfeso. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo da deusa Ártemis. Irmão Samuel, Deus abençoe, irmã Valquíria. Ela abrigava o templo da deusa Ártemis. É interessante, irmãos, que se você for lá em Atos 19, 34, vai lá comigo em Atos 19, 34. Atos 19, 34. Olha o que diz aqui, ó. Atos 19, 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande a Diana dos Efésios. Olha só, aqui na revista fala o que, ó? Que abrigava o templo da deusa Ártemis. Obrigado, Zé. 150 mil habitantes, olha só a diferença. Tamanho de Éfeso, né? Então, olha só, aqui diz que ela abrigava o templo da deusa Ártemis. Se você for no Novo Testamento grego, irmãos, você vai ver que lá está escrito Ártemis mesmo. Eu ia mostrar aqui, mas eu não achei necessário. Mas quando você lê Atos 19, 34, que eu li aí, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. O que eles clamando contra Paulo, né? Grande é a Diana dos Efésios. Por que aqui fala que é Ártemis e no grego está Ártemis e na nossa Bíblia está Diana dos Efésios? Olha que interessante, a deusa Ártemis, a deusa grega, ela era considerada a deusa da fertilidade, né? Ela era considerada a protetora dos animais. E existia na cidade de Éfeso, irmãos, um templo dela que era chamado Artemision, um enorme de um templo. E ali havia adoração a ela e tudo. E é interessante porque quando Roma ele sitiou a Grécia, né? Ele tomou conta de tudo, o Império Romano. Roma ela tinha uma deusa, que era a deusa Diana. E a deusa Diana, ela tinha praticamente as mesmas características da Ártemis. Ela também era a deusa da fertilidade, era
a deusa protetora dos animais. Então, o que aconteceu? Houve uma apropriação. A Ártemis grega virou a Diana para os romanos. Tanto que Ártemis é em grego, Diana é em latim, a língua romana. Diana é em latim, a língua romana. Então, mas tem um outro detalhe. Eu fui atrás da Vulgata Latina, eu consegui a Vulgata Latina, e na Vulgata Latina está escrito Diana, em latim. Nesta passagem aqui e nas outras. Então, por que a sua Bíblia aí está escrito Diana? É lógico que hoje tem outras Bíblias mais atuais, que eu acho que eu não me lembro, eu tinha pego o nome, mas agora me fugiu. Eu acho que a NVI já está Ártemis, a Bíblia de Jerusalém, aquela Bíblia católica, também está Ártemis, mas a revista atualizada, a revista corrigida, que é a minha, está a Diana. Por quê? Porque elas pegaram os manuscritos da Vulgata Latina. Elas traduziram da Vulgata Latina para nós. A nossa Bíblia, a maioria é da Vulgata Latina. Então, por isso que aqui, ao invés de estar Ártemis, está Diana, dos Efésios. Então, olha só, a religiosidade em Éfeso ela era tão forte, o paganismo era tão grande, que ela era anfitriã do culto imperial. O que significa isso? Naquela época, os imperadores se consideravam deuses. Os irmãos da igreja já sabem disso, né? Os imperadores se consideravam deuses. E Éfeso ela era considerada anfitriã, quer dizer, ela recebia os imperadores, e os imperadores eles faziam templos, imagens deles próprios. Então, olha como a idolatria, as artes ocultas eram muito grandes. Olha em Atos mesmo, se você ainda está aberto. Aí Atos 19:19. O que diz ali? Atos 19:19. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Quer dizer, Paulo ele foi lá, pregou, e o povo queimou seus livros ocultos, ocultismo, né? Olha que interessante. Então, olha a cidade em que Paulo pregou. E é interessante, né, irmãos? Hoje, muitos pregadores aí se levantam e não têm a coragem que Paulo teve, né? Por isso eu concordo muito com William Barclay lá, que diz que não tinha na época alguém com a mente de Paulo, com a coragem de Paulo, para que pudesse ter escrito a carta aos Efésios. Não tem. Então era uma cidade muito religiosa, irmãos, né? Que tinha adoração a demônio, adoração a ídolos. E essa era a cidade que Paulo pregou lá em Atos. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda... Por que os turistas visitavam? Faz uma comparação aí com hoje, né? Por que turistas visitam? Né? Tem cidades aí que turistas visitam, né? Cidade, ela vive do turismo, né? Ô Paulinho, tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo. Olha só, tem cidades aí que turistas visitam, né? E você sabe do que eu tô falando. Ela era a deusa da fertilidade, o templo era construído em mármore, a economia da cidade dependia de milhares de turistas, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. Olha só, maior fonte de renda era o que? A venda de nichos de prata, quer dizer, ídolos, imagens, vendidos no templo. Razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Olha lá em Atos 19 mesmo, do 24 ao 29, olha o que diz aqui, ó. Porque certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro. Ele dava lucro. Aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. O que Paulo falava? Ó, não são deuses isso daí. Vocês estão vendendo, a sua prosperidade vem daí, mas está errado.
Essa prosperidade não pode vir de imagens de ídolos feitos por mãos humanas que não adoram a Deus. É isso que está falando aqui, ó. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Aqui eles estão falando que Paulo falava isso. Quem será que tem coragem de falar a verdade hoje, né? Porque hoje, o que acontece hoje? Igual eu ouvi o Rodrigo Silva falando uma certa vez. Agora há pouco tempo. Antigamente o povo se convertia, mudava a roupa, mudava o pensamento. Hoje não, hoje o povo se converte, não quer ser mais sectário, fazer parte de uma seita, de um grupo, né? Quer fazer parte do mundo, de estar lá. E a mudança em Cristo, ela faz parte do que? É uma mudança completa. É uma mudança completa. E hoje o povo não quer saber mais. Hoje o povo tem uma visão distorcida do que é o amor, do que... E é o que acontecia aqui. O povo dava mais valor para o financeiro do que para Deus. Eu espero em Deus que essa pandemia que está acontecendo aí, ela traga pelo menos algo de bom. Que realmente, quando tudo acabar, o povo se lembre de quem é o Senhor. A humanidade se lembre de quem é o Senhor. A humanidade olha e fala assim, apenas um vírus. Imagina se Deus pôr a mão. Com isso eu não estou falando que foi Deus, tá, irmãos? Não precisa ficar pensando quem possa estar assistindo. Foi Deus que pôs a mão. Não estou falando isso. Mas eu estou falando assim. Será que quando acabar tudo isso, você vai dar glória a Deus? É coisa do mal. Deus tirou, então dê glória a Deus. Foi Deus que colocou. Deus parou porque teve misericórdia do seu povo. Dê glória a Deus de qualquer motivo, de qualquer jeito. A glória no final tem que ser de Deus. Não foi Deus. Amém. Mas acabou? Dê glória a Deus, ele ouviu sua oração. É juízo de Deus. Ele também ouviu sua oração, porque ele teve misericórdia. Então, tem motivo para dar glória a Deus. Então, o povo aqui, eles pensavam no financeiro. Que nós possamos, irmãos, nessa manhã, refletir que o mais importante é ter Deus na nossa vida, em primeiro lugar. Vamos continuar aqui. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga. Eu pulei aqui, Eu estou aqui em cima, aqui, Ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Foi o que eu li para os irmãos. Aí vai falar sobre a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está em Atos 20, 31. Por isso também, irmãos, imagina, Paulo evangelizou a cidade durante 3 anos. Aí por isso que os críticos falam assim, mas Paulo não foi tão íntimo dos Efésios. Mas isso não é um motivo, tá ok? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Olha só. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Atos 19, 12. Leia aí comigo, quem estiver aberto. Olha que texto. Olha o que Paulo fez em Éfeso. De sorte que até os lenços e aventais se levavam de corpo aos enfermos. Aleluia. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Olha só, irmãos. Manquele, Deus abençoe. Deus abençoe Jair Joyce por estar também assistindo. Levaram os lenços de Paulo e eles eram curados. Olha que interessante, irmãos. Olha que paradoxo que fala hoje. Se pregava muito. Eu vou fazer, eu posso fazer. Deus vai dar, eu não vejo mais isso hoje. Por que será, né? Agora, Paulo não desistiu. Paulo chegou e falou, não, os lenços e aventais de Paulo curavam. Quando Deus está no negócio, irmãos,
Quando Deus está no negócio, tem milagre, tem cura, tem libertação e tem misericórdia. A sua confiança nesses tempos de crise não pode estar em outro lugar. A sua visão não pode ser outra. Tem que ser a visão em Cristo. Tenha essa visão, que você vai estar em paz. Muitos perguntam, por que você está em paz, irmão Denilson? Porque o Deus que excede todo entendimento me dá essa paz. Aleluia. Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Olha só, irmãos. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. 1 Timóteo 1 e 3. E segundo Irineu, pai da igreja, no ano 130 a 202 d.C., bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então olha só, irmãos, quantas pessoas estão envolvidas com a cidade de Éfeso, com a igreja de Éfeso. Pai do senhor Mankelli, Deus abençoe. Alex, Deus abençoe. Aleluia mesmo, pastor Elcio. Glória a Deus. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Olha só como que é a saudação dele. Lá no versículo 1. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. A carta, irmãos, ela é direcionada a quem? Aos santos e fiéis que estão na igreja de Cristo. Olha só, 1 Pedro 2 e 9, o que diz aí? Vai comigo lá na Bíblia. Vamos acompanhar aqui. 1 Pedro 2 e 9. Está lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2 e 9. Mas vós sois a geração eleita. Eu quero que você que está assistindo aí receba esse versículo. Leia ele e receba na sua vida. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha só o que nós somos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para que o que, irmãos? O que nós temos? Ô, Vlad, Deus abençoe, irmão. Pai do Senhor. Olha o que nós temos. Ó. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para fazer o quê? Nós somos tudo isso, irmã Mara. Ó. Glória a Deus. Nós somos tudo isso, pastor Elcio, Alex, Kelly. Nós somos tudo isso. Mas para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, Vladimir. Nós somos o povo eleito, a nação santa, sacerdócio real. Para o quê? Para que anuncieis a virtude. Olha só, irmãos. Eu nunca gostei desse negócio de internet, online. Eu nunca gostei. E eu falei, não vou fazer nada online. Mas aí eu falei com Oséias. E Oséias falou assim para mim. Ele pode até confirmar aí. Ô, irmão, faz online, porque é mais verdadeiro. Aí eu fiquei pensando assim, mais real, mais verdadeiro. Falei com a Rogéria. Daí eu falei, porque eu posso interagir. Por isso que eu tô buscando aqui, irmãos, interagir com você. Se eu não ler seu comentário, me perdoa, porque o comentário vai passando. E daí eu acabo não lendo aqui. Mas é uma forma de hoje você interagir, irmão. É uma forma de interagir. Tem pessoas aqui que não são da nossa igreja, que estão assistindo. Tem a Paulinha que trabalhou comigo, tá assistindo. Então, olha só, irmãos, é uma forma de você chegar ao Evangelho. Porque nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Para o quê? Para levar as virtudes, a mensagem de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a carta aos Efésios, ela fala assim, ó, ela é aos santos e aos fiéis. Por que eu tô falando isso, ó?
Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Só um detalhe: você está debaixo da paz e da graça de Deus. Receba isso, em nome de Jesus. Você está debaixo da graça e da paz de Deus. Receba isso, em nome de Jesus. Quanto aos destinatários, olha só, o tópico da lição é engraçado isso. Ele fala assim, os destinatários, daí ele fala a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja em Éfeso, a saudação epistolar. No finalzinho da saudação epistolar, ele fala dos destinatários. Por quê? Porque aqui, irmãos, é o mais difícil de se falar. E o escritor, que é o Douglas Batista, ele passou de largo. Porque olha o que ele diz aqui, ó, quantos destinatários, ele foi esperto. Eu não sei se você é esperto, mas eu vou falar a verdade para os irmãos. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular. A maioria dos intérpretes, isso aqui é corretíssimo. A carta aos Efésios ela era considerada uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que andava em todas as igrejas. Por quê, irmãos? Porque quando você vai nos manuscritos mais antigos, confiáveis da Bíblia, quando eu falo manuscrito, você entende que são os documentos antigos que nós temos na língua original para que possa ser traduzida a Bíblia. Então, os manuscritos gregos antigos mais confiáveis, tá ok? Não existe nos manuscritos gregos antigos mais confiáveis, só posteriormente, bem posterior, tá? Posteriormente, só bem depois. Lê comigo lá Efésios 1:1, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Não existe isso aqui, irmãos. Aos santos que estão em Éfeso. Não existe a palavra Éfeso. Os manuscritos originais está aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ó, o Chico está assistindo. Deus abençoe, Chico. Pai do Senhor. Não existe a palavra Éfeso. Tanto que no meu comentário do grego aqui, grego e português, o interlinear, a palavra Éfeso ela está em colchete. Por quê? Porque ela foi colocada posteriormente. Foi colocada posteriormente. O que isso quer dizer? Por que ela tem o nome de Éfeso? Porque os pais da igreja, o povo, entendeu que ela foi destinada à igreja de Éfeso. Mas há uma dúvida. Tanto que o pastor aqui, o Douglas Batista, a irmã Márcia, Pai do Senhor, a nossa irmã Maria Helena, Pai do Senhor, irmã Maria Helena. Tanto que aqui o pastor Douglas Batista, ele fala assim, ó, que a maioria dos intérpretes considera a carta uma carta circular. O que era uma carta circular? Ela não tinha destinatário, irmãos. Uma carta circular não tem destinatário. Ela é assim, ó. Ela, no lugar do destinatário, tinha um espacinho em branco. Como ela era uma carta circular, por exemplo, eu vou escrever uma carta. Eu deixava um espacinho em branco para a cidade de tal, para a igreja tal. Deixava um espacinho em branco. Sabe quando você manda carta lá de convite para Azaf, aí você vai mandar para tantos pastores, você coloca para pastor, deixa espacinho? É a mesma coisa. Tinha um espaço aí para onde fosse a carta, né? Para onde fosse a carta, era colocado o lugar. Por isso que ela era uma carta circular. Tipo Apocalipse. Que também era uma carta circular. Então, olha aqui o que diz aqui. Destinados cristãos de maioria gentílica, de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante. Então, por que foi colocado, irmã Miriam, Pai do Senhor? Por que foi colocado a igreja de Éfeso? Porque ela era a metrópole mais importante, porque tem indicações ali. Mas o mais correto hoje, é lógico, o mais correto é que ela era uma carta circular e que foi colocado Éfeso posteriormente. Igual Mateus, Lucas, Marcos, nos textos originais não está escrito lá Evangelho de Mateus, não está escrito Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho. Não está escrito, foi colocado posteriormente. Tá bom, irmãos? Então ela era uma carta circular que ia para todas as igrejas. Então lê comigo aqui, ó. Lê comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Efésios 1, pela vontade de Deus aos santos. Aí você tira aqui, ó, que estão em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Aos embaixadores, aos eleitos, aos santos e fiéis. Era uma carta que era destinada a todos.
Por isso que essa carta ela vai falar tanta coisa, irmãos. Você vai ver aqui, ó, que tanta coisa que ela fala. Há uma teoria que ela foi uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque a carta aos Colossenses, lê lá Colossenses 4:16. O que diz ali, ó? Colossenses 4:16. Vamos lá em Colossenses 4:16. Lembra que eu falei que tem 5 versículos muito parecidos entre Efésios e Colossenses? Olha aqui, ó, Colossenses 4:16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, olha só o que Paulo está falando. Fazei que também o seja a carta aos Colossenses. Ó. Fazei que também o seja na igreja aos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia. E a que veio de Laodiceia. Veio uma carta. Ó. Olha o que Paulo fala. Quando, ó, olha só. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós. Ó, ele mandou a carta para a igreja de Colossenses. Aí ele fala assim, ó, quando ela tiver sido lida entre vocês, acabou de ser lida, você pega ela, ó, fazei com que também seja lida o que? A carta aos Colossenses, na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, veio uma carta de Laodiceia para a igreja de Colosso. Alguns estudiosos bíblicos falam assim, ó, essa carta que nós titulamos Carta aos Efésios, ela pode ser essa carta aos Laodicenses. Laodiceia, perdão. É que não pode falar muito rápido que é. Essa carta a Laodiceia. Então, olha só, mas lembre-se. Isso não muda o fato da carta ser uma carta inspirada por Deus, ter sido Paulo. Só muda o fato de que ela abençoou mais pessoas. Isso, Adelson. Por essa razão, Colossenses e Efésios são muito parecidos. Lembra que eu falei lá que tem 55 versículos praticamente idênticos? Então, essa é uma teoria, Adelson. Isso mesmo. Obrigado por me ajudar aí. Amém. Irmã Mirinha. Pai do Senhor, irmã Mirinha. Muito obrigado, irmã. Se falar que tá boa a aula. Deus abençoe. Então, olha só, irmãos. Muito legal, né? Muito legal. Amém, Adelson. Obrigado. É muito legal que você possa ter entendido essa parte, tá, irmãos? Ela era uma carta circular. E para mim isso é até mais bonito relacionado a Paulo, né? Porque abençoou mais pessoas. E eu fiquei pensando nessa questão aí de internet e tal. Quando você faz tipo uma live dessa, você consegue chegar, eu tô conseguindo chegar aonde eu não chegaria. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos para nós terminarmos. Que aqui eu nem sei quanto tempo deu, eu não sei como que eu vejo aqui, então eu não sei quanto tempo deu. Então vamos no tópico 3, ó, propósito e mensagem. Eu só tenho celular de relógio, tá, irmãos? Propósito e mensagem. O propósito da carta. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em muitas outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases, quer dizer, alguns destaques, que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. O que é o mundo helênico, irmão? É o mundo greco-romano. Por quê? Por que era chamado de helênico? Mundo helênico. Porque Alexandre o Grande, ele dominou o mundo, né? Entre o ano, eu acho que eu marquei aqui, 331 a 323 a.C. Ele dominou o mundo. E ele helenizou o mundo. Por que usar esta palavra helenizou? Porque em grego, né, na língua grega, Grécia, grego, é Helen. Então, helenização vem da palavra grega Helen, que é grego, Grécia, certo? O Helen é o grego. Então, por isso que é helenização. Então, o mundo helênico, o mundo greco-romano, o mundo que foi helenizado, ele foi, ó, primeiro, Alexandre o Grande tomou conta do mundo. Aí veio o Império Romano e Alexandre o Grande morreu, o Império Romano tomou conta. Só que o mundo de Jesus era um mundo greco-romano. Por isso que se misturou a deusa Artemis grega com a deusa Diana latina dos romanos. Por isso que há várias coisas no Novo Testamento que são greco-romanas. Greco-romanos. Então, olha só.
irmãos, é muito legal isso, né? Então, havia novos convertidos que tinham vindo desse lugar. A irmã Regiane fez um texto aqui, deixa eu ver. Hoje Deus nos abençoou com esta carta virtual para aprendermos a palavra de Deus sem alimento, não ficamos. Está uma benção a nossa BD. Amém, irmã Regiane. E praticavam religiões, olha, elas vinham do mundo helênico, mundo grego, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então, olha só, houve convertidos que estavam no meio desse mundo grego, mundo de magia, de mistério, mas se converteu e mudou, porque conversão é mudança, né? É metanoia, é arrependimento, é mudança de mente, é isso. Então, olha só, eles praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Em Efésios 1, 20 ao 22, irmãos, o que diz ali? Ó? Carta aos Efésios 1, do 20 ao 22. O que está escrito aqui? Ó? Eu só vou ler. Por que ele está no controle do universo inteiro? Que manifestou em Cristo. Quem manifestou? Deus, tá? Ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Oh, irmãos, glória a Deus, olha só. Deus, ele ressuscitou Cristo, ele exaltou Cristo, colocou a sua direita nos céus, acima de todo principado, todo poder, potestade e domínio. E de todo nome que se nomeia, o nome de Cristo está acima de tudo, irmãos. Por que eu não posso ter medo? Por que eu tenho que ter paz? Lógico que eu tenho medo de algumas coisas, mas não aquele medo desesperador. Porque ó, o nosso Deus aqui, Cristo, que é o nosso Deus, que faz parte da Trindade, ele está acima de todo nome. Não só neste século, mas também no futuro. Glória a Deus, né, irmãos? Também no futuro. Jesus, ele é o dono, ele é o Senhor. Não só neste século, mas também no futuro. Ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. Jesus, irmãos, Deus, através de Jesus, sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, ó. E o constituiu como o quê? Cabeça da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Que é o seu corpo. O corpo de Cristo é a igreja. E a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você prestou atenção, irmão, que está aqui comigo, graças a Deus? O poder do nosso Deus. Como nós podemos confiar, ter a certeza de que tem um Deus tomando conta de tudo. Tem um Deus que cuida de mim e de você. Tem um Deus olhando, como diz o salmista. Ele se inclina, um texto que o Júlio gosta muito. Ele se inclina para nos ouvir e nos ver. Tem um Deus que nos ama. Vamos continuar aqui para eu terminar, irmãos. Também é possível perceber outro tipo de ênfase. Qual que é a primeira ênfase? Cristo está no controle do universo inteiro. Na carta aos Efésios tem isso. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Eu não vou ler o texto, tá, irmãos, porque isso daqui vai ser falado nas outras aulas. Eu só quis ler Efésios 1, 20, 22, porque eu achei que cabia aqui nessa aula. Então, olha só. Qual é o outro tipo de ênfase? Uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar o quê? Um novo estilo de vida. Deus, Julião, ele está no controle de tudo. Aí você foi salvo pela graça. Olha só. Tem que adotar um novo estilo de vida. Mudança. Olha só. Destaca-se ainda outra ênfase. A preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Olha só. Judeu e gentio briga. O que a carta aos Efésios nos fala? Tem que haver paz. Hoje, o que tem que haver no mundo, irmãos? O que mais o mundo está precisando hoje? Misericórdia de Deus. Paz entre os homens. Solidariedade. Comunhão.
Aleluias. Enfatizado pelo destaque sendo uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Enfatizados pelo quê? Pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios é tão engraçado aqui que ele coloca aqui o autor aos Efésios, né? Que é Paulo, eu acredito também que é Paulo. Qual que era uma das intenções do autor aos Efésios? Era de atender às múltiplas necessidades. Ô, irmão, isso aqui é lindo, ó. Olha só, tá no tópico 3, no ponto 1, no último parágrafo aí, ó, da sua revista. Quem tem a revista que tá lendo. Quem não tem, presta atenção, que eu vou ler, ó. Uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja. Atender às múltiplas necessidades da igreja, das igrejas. Numa perspectiva pastoral. Perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos, eu deixei para falar aqui, ó. Ela é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja. Olha só, qual é o propósito da carta? O que ela tem? O que ela é? Ela é um tratado teológico para as igrejas. Aleluia. Isso aí é um termo mais comumente chamado pelos estudiosos. Qual é o propósito da carta? Tratado teológico. Tem também, ó, pessoas que chamam a carta de discurso de sabedoria. Ela é um tratado teológico, um discurso de sabedoria, uma meditação da sabedoria do mistério de Cristo. Olha só como também, qual o outro propósito que ela tem, ó. Ela é um tratado teológico, ela é um discurso de sabedoria, ela é um discurso, é uma meditação da sabedoria do mistério de Cristo, ela é uma homilia. O que é uma homilia, irmãos? Ela é uma pregação. E tem um detalhe aqui, irmãos. Propósito da carta também. Além de ser um tratado teológico, uma carta de sabedoria, ela olhar para os mistérios de Cristo, ela ser uma pregação. A carta aos Efésios, olha só que carta maravilhosa, irmãos. Por isso que ela é chamada a rainha dos epístolas. Ela tem o propósito de ser uma carta de oração. O que mais nós necessitamos, Paulo, nesses tempos de hoje, irmã Anália, Julião? Oração. Uma carta de oração. Ela tinha um propósito pastoral, ela era uma carta de oração, tratado teológico. A mensagem dela. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Olha só quais são os temas. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Assim, olha só, ela gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo é a cabeça, certo, da igreja. E a igreja é o quê? O corpo. Quem comanda a igreja? Cristo, porque Cristo é a cabeça. A temática de Efésios. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo. Quem comanda a igreja, irmãos? Cristo. Não é o irmão Denilson, não é o pastor Elcio, não é o pastor Euclides, não é o pastor Milton, não é o pastor Adelso, não é. É Cristo. Vamos lá para nós terminarmos. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Então, olha só. No meio dos dois temas tem o que? Os seus desdobramentos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Tem um plano de Deus que desemboca em Cristo. Desemboca em Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Está lá em Efésios 1, 13, 14. Presta atenção numa coisa. Efésios 1, 3, 5 vai ser falado. Efésios 1, 13, 14 vai ser falado. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios 2,16 vai ser falado em outra aula. O quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 3 e 5 vai ser falado. O quinto,
Um novo estilo de vida, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Efésios 4, Efésios 5, Efésios 6. Vão ser falados, Adelson, ó. Você vai dar uma aula dessa aí, qualquer aula dessa você vai dar. Julião, você também, ó. Vão ser falados. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Ó, Efésios 5, 21, 6, 20. Vai ser falado, porque eu já vi na revista. Portanto, olha o final da revista aqui. A epístola contém uma combinação do quê? Isso aqui é lindo, Paulo. É lindo isso aqui, Paulão. Ô, irmão Milton, é lindo, olha só. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, quer dizer, vai fazer isso, isso, isso. Fé. Oh, irmãos. Eu sinto muita presença de Deus aqui, viu? Muito mesmo. Ó, a epístola é uma combinação de doutrina, ensino, fé e prática. Doutrina, fé e prática. Ó, você tem que fazer isso. Para você fazer isso, você tem que ter fé. E você demonstra que você tem fé quando você pratica. Olha só, irmãos. Vamos nos encaixar nisso, irmãos. Tem uma doutrina. O que o irmão Denilson tem que fazer? Ó, doutrina, fé e prática. Oséias, ó. Eu tenho que obedecer a doutrina. O que é a doutrina? Obrigado, Jair Joyce. Muito obrigado. Olha só, tem a doutrina. Eu tenho que obedecer a doutrina. Para me obedecer, eu tenho que ter fé. Mas eu demonstro que eu tenho a fé quando eu pratico. Porque lá em Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Você sabe disso. Então, olha só. A epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez. Ô, irmão, medita nisso aqui nesse domingo. Sei que você vai assistir o culto online à noite aí, de quem você escolher. Eu vou assistir do Pastor Elcio. Agora, olha só. Medita nesse finalzinho aqui, ó. Tá no finalzinho da revista, antes da conclusão. Portanto, último parágrafo. A epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática cristã. Ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faz. Tá aí, o Oséias colocou aí, ó, para você poder ler, ó. Tudo que Deus fez e do que se espera que a igreja faz. Amém, irmãos? A carta aos Efésios, ela fala assim, ó, tudo que Deus fez por mim e por você. Mas o que você vai fazer? E a conclusão nos diz assim, ó. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos, gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Oséias, não é alegria, é a igreja. Eu li igreja aqui, automático. Então, olha só, irmãos, a conclusão diz assim, a epístola revela um elaborado resumo, ela fala de um resumo da salvação, suas implicações para a vida cristã, o que a salvação traz para a vida cristã, seu conteúdo recorda o favor imerecido, a graça de Deus, suas exortações nos impelem, nos levam a viver em santidade e alicerçados em Cristo. Está alicerçado em Cristo, irmão, porque você é santo, você está em santidade, você está buscando a cabeça da igreja e a batalhar contra as forças das trevas. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar nessa manhã. Me perdoa por algum erro, alguma coisa, mas que você possa ser abençoado como eu fui, irmãos. Essa foi apenas uma introdução da lição e vão vir aulas bem melhores, com melhores temas, que o Adelso, o Júlio vai dar e eu posteriormente. Que Deus possa muito abençoar a sua vida. Aqui está me falando que ainda tem 17 pessoas vendo, eu acho, acredito. Tem um olhinho com 17 aqui, eu acho que é isso. Se alguém puder me confirmar aí que manja mais aí, tá? Eu não sei quantos que estão, não dá para mim ver quem são os que estão aqui.
Mas que Deus possa te abençoar, irmão. Que Deus possa te abençoar. A todos que assistiram aqui, o pastor Els, a Paulinha, que trabalhou comigo, a irmã Valquíria, o Oséias, o Adelso, a irmã Rejane, a irmã Maria Helena, Jair Joyce, todos, irmãos, todos. Que eu não venha esquecer de ninguém. Que Deus possa abençoar o seu domingo. Amém? Que Deus possa abençoar o seu domingo. Que você fique na paz do Senhor. Deus abençoe, Oséias. Você também é um professor abençoado. Adelso também ama por causa disso aí. Irmã Anália, Deus abençoe. Irmã Rejane, amém. Deus abençoe. Quem puder dar um alô e dar um tchau, irmão. Dá um tchauzinho aí pra mim ver que você tá aí. Deus abençoe vocês, viu? Que Deus possa continuar. A irmã Ângela, irmã Ângela, Deus abençoe. Ficou até aqui. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a família de cada um, tá, irmãos? E a Camila, amém. Que Deus possa abençoar a cada um nesse domingo e fique com o Senhor Jesus no seu coração. Pastor Els, Deus abençoe a todos. Julião, Deus abençoe. Em nome de Jesus.